Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: no amor verdadeiro não há espaço para o medo, apenas confiança e coragem. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existem diversas palavras que a Bíblia cita e que nós temos dificuldade de compreender o seu significado. Quando nós falamos sobre a palavra verdade, o que ela significa? Quando eu digo que eu tenho medo de algo, o que isso significa? O que é o amor? Então, certas palavras, elas estão contidas dentro de uma sabedoria que nós não temos. Então, aquilo que nós não compreendemos, nós imaginamos. E assim, quando você sente algo, você imagina que aquele sentimento seja aquilo. Se nós pensamos em alguma coisa, o nosso coração ele começa a promover e a produzir sensações. Então existem pensamentos que nós temos que aquilo nos machuca, que aquilo nos incomoda, que eu sinto medo do que aquelas coisas elas possam acontecer. E tem outros pensamentos que não, que eu sinto paz, que eu sinto tranquilidade, que eu gostaria que aquilo acontecesse. Chega um ponto que certos pensamentos nós colocamos até para Deus, pedindo em oração que aquela coisa fosse uma verdade. E o que é a verdade? Talvez a verdade seja eu poder ver aquilo que eu posso imaginar. Talvez a verdade seja qualquer pessoa poder confirmar exatamente o que eu digo. E o que é a mentira? A mentira é quando algo existe apenas nas palavras. Então, quando Jesus diz que Ele é a verdade, Jesus é a materialização de tudo aquilo que nós podemos pensar que vem da vontade de Deus. E quando algo que eu digo é a mentira, é o diabo querendo colocar dentro do meu coração uma esperança que ela não existe. E eu sei que de alguma forma aquilo é errado, porque eu sinto medo sobre aquelas coisas. Então eu preciso entender exatamente o que eu estou sentindo. Se existe a verdade em mim ou não. Se as coisas que eu falo eu consigo dizer sem ter medo, sem ter receio, sem julgamento. E olha como começa a nascer a nossa relação com Deus. Quando eu me arrependo e confesso, o que é a confissão? É falar exatamente o que aconteceu, é admitir os motivos e as intenções, é falar a verdade. Então, sempre que eu converso com Deus de forma sincera, sem me importar com a opinião, mas apenas com os fatos, olha, eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Isso é a verdade. E nós não temos nem a coragem de dizer a verdade. Nós temos a coragem sim de fazer, mas não podemos dizer as coisas que fazemos. Às vezes eu me exalto, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus. O Senhor, Ele colocou dentro de nós um espírito que Ele sabe também se irar. Um espírito que Ele consegue, às vezes, com as injustiças e com as coisas que acontecem, demonstrar também o amor. Se você tem um filho, e o seu filho ele faz justamente o contrário daquilo que você ensina, ele coloca a vida dele em risco, será que você iria com toda a doçura do mundo relatar aquelas coisas ou não? Iria carregar um pouco mais as palavras sobre a verdade, sobre as coisas, sobre as consequências, porque nós queremos uma vida livre sem consequências, nós queremos pecar sem consequência, nós queremos escolher sem consequências, e a vida não funciona assim. Então, se eu sirvo a Deus, eu me torno alguém justo, alguém correto, alguém direito. Mas se eu não sirvo a Deus, eu sou o próprio mal.
na terra. E existem sentimentos que indicam isso, e a própria palavra nos ensina a interpretar se o meu comportamento, os meus pensamentos e os meus sentimentos estão de acordo ou contra aquilo que Deus ensina. Se a gente vai lá em Provérbios 10, versículo 24, 25, 28, 29 e 32, a palavra do Senhor ela diz assim: quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo o que lhe acontece. Mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa desgraça dos que fazem o mal. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Então quem escreveu Provérbios foi Salomão. E essa fase de Salomão, eu tenho por mim que é onde a sabedoria de Deus estava transparecendo no comportamento e na vida dele. Porque nós conhecemos o final da sua história e foi desagradar a Deus. Então adianta eu ter sabedoria e não praticar a sabedoria? Não adianta. Adianta eu conhecer a palavra e não fazer aquilo que Deus ensina? Não adianta. Porque se nós vivemos num mundo onde existem duas opções, se eu não escolhi a primeira, automaticamente eu escolhi a segunda. Se eu não escolhi obedecer Deus, automaticamente eu estou obedecendo o diabo. E eu vou ser o quê? Mal. Se eu busco os meus interesses, eu sou mal. E talvez você tenha dificuldade de entender isso que eu estou te dizendo. Pensa que você contrata alguém para poder auxiliar dentro da tua casa ou prestar algum tipo de serviço para você. E ao invés dessa pessoa fazer o que você está contratando ela para fazer, ela vai lá e faz o que ela quer, do jeito que ela quer e te obriga a pagar por aquilo. Se eu pedisse uma qualificação desse funcionário, olha, você me indicaria esse funcionário para trabalhar para mim? Você ia falar, eu não indico essa pessoa porque ela é má, o serviço dela é ruim, ela não obedece, ela não faz, ela não cumpre o que ela promete, isso e aquilo, e você iria alencar diversos defeitos. Então é exatamente assim. Servo bom é aquele que serve. Servo mau é aquele que não serve. Não serve para Deus, pode servir para você, pode servir para os seus interesses, mas no final, o resultado da vida dessa pessoa vai ser desgraça e destruição. E ele começa dizendo, quando o mal tem medo de alguma coisa. Você tem medo de alguma coisa? Porque a Bíblia ela relata dois tipos de sentimento, o medo e a coragem. Um é contrário ao outro. Se eu sinto um, eu não consigo sentir o outro. Olha que para Deus tudo é excludente. Se eu sinto a felicidade, eu não sinto a tristeza. Se eu me sinto motivado, eu não me sinto cansado. Então o tempo todo nós vamos transitar entre as coisas, em estar com Deus e sentir o Espírito Santo e não estar e sentir o peso do diabo e na nossa própria vida. Quando o mal tem medo de alguma coisa, isto mesmo é o que lhe acontece. A pergunta é, ter medo de alguma coisa impede que essa coisa acontece? Não. É exatamente isso que vai acontecer. Existe uma dificuldade muito grande entre a gente interpretar o que é imaginação, o que é pensamento e o que são os espíritos falando conosco através dos nossos próprios pensamentos. Então, às vezes, a gente entra num estado de catástase, que a gente fica ali voando. Você não está no presente, você não presta atenção nas coisas que você faz, tanto que tudo que você faz no presente você derruba, você quebra, você esquece, você não sabe se você abriu um portão, se você escovou o dente, se você está ali tomando um banho, se já passou shampoo, se já se esfregou, e repetidamente você costuma fazer esse tipo de coisa. Você vai pegar alguma coisa, você derruba, tudo que você faz você quebra, você destrói. Você não vive no tempo presente, você não consegue prestar atenção. Por quê? Porque dentro da tua cabeça está tendo uma batalha. Ah, quer dizer que essa batalha é espiritual? Depende. Vai depender do que você está sentindo. E Deus está dizendo, você está sentindo medo de alguma coisa?
Se você está sentindo medo, não sou eu que estou com você. Então o diabo ele já está te preparando, ele já está fazendo você sofrer desde agora, porque o papel do diabo é esse. É fazer você sofrer o máximo que você puder sofrer pelas coisas que você acredita, porque você não confiou em Deus. Porque se você confiasse em Deus, pouco importa o que estava acontecendo, você não estava sentindo medo. Então quando nós estamos com Deus, nós não tentamos manipular nem influenciar o meio. Nós estamos lá firme, porque a nossa confiança e o nosso espírito e a vontade de servir é muito maior do que qualquer coisa que existe nessa vida. Quem quiser me servir, tome a sua cruz e me siga. E a cruz não seria um sintoma de medo? Quem quer morrer crucificado? Quem quer sentir dor? Às vezes nós temos medo de encontrar uma pessoa que pode nos cumprimentar, nós temos medo de ouvir uma palavra de alguém que possa ir contra as coisas que eu acho, que eu tenho medo de ouvir. E a pessoa vem lá e fala. E aí você sente. Por que será a palavra dos outros tem tanto peso sobre nós? A palavra de Deus a gente consegue descartar, mas a palavra e a opinião dos outros às vezes pesa demais. Mas a pessoa direita consegue o que deseja. Então, enquanto um vai sentir medo, a pessoa direita, a pessoa justa, a pessoa que serve ao Senhor, vai conseguir o que deseja. Você quer ser qual pessoa aqui? Aquelas que buscam os seus interesses e que sente medo? Que Deus olha para você e te trata como uma pessoa mal? Ou um servo bom e fiel, que Deus recompensa pelas coisas que nós fazemos. E não fazemos porque somos recompensados, mas fazemos pelo amor, pelo respeito, por entendermos o valor que Deus tem dentro da nossa vida, por saber que existe só dois lados e nós escolhemos o lado da luz, porque no passado nós fomos apenas trevas. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam firmes. Você sabe por que a tempestade ela acaba com os maus? Porque para o mal, o ser é ter. Então se uma tempestade vem e destrói tudo que ele tem, ele já não tem mais razão de viver. Se a tempestade vem e tira as coisas que ele tem, que as coisas que ele acredita que são dele, ele já não tem mais razão de viver. Porque a vida dele é pautada sobre isso, o poder dele é ter. Então se ele não tem, acabou a vida dele. Se não é o que ele quer, acabou a vida dele. Diferente das outras pessoas, que essa mesma tempestade veio e essas pessoas elas continuaram firmes no Senhor. É a história de Jó, aonde Satanás vem na vida dele, mexe na família dele, mexe na saúde dele, mexe nos bens dele, coloca os amigos dele contra ele, mexe em tudo que podia mexer, mas ele não conseguia mexer na fé e na esperança de Jó. E Jó, apesar de tudo que ele sofreu, de por um bom tempo ele não ter sabedoria para entender o que estava acontecendo na vida dele. Mas quando ele entendeu, lá nos últimos capítulos ele começa a entender que Deus começa a conversar com ele e começa a explicar. A primeira coisa que Deus diz para Jó é: Jó, cala a boca, Jó. Cala a boca, cala-te, Jó. Jó em 33, o último versículo, o dia que eu li, eu falei: rapaz do céu. Lá o último versículo de Jó 33, Deus fala: Jó, cala a boca, Jó. Cala a boca que eu vou te ensinar. E às vezes você se chateia, porque eu falo uma palavra sobre algo que alguém faz. Mas as pessoas elas podem fazer, mas eu não posso falar, porque você não suporta a verdade. Então eu tenho que entender se o que está dentro de mim. Você poderia vir até mim e contar qualquer tipo de história sobre qualquer tipo de coisa, usar qualquer tipo de palavra, você sabe por quê? Porque para mim pouco importa. Se seja um relato da verdade, para mim pouco importa. Se a palavra é A, B, C, D ou E, para mim eu estou ligado na essência do que aquela palavra significa. Porque quando nós queremos manipular a opinião das pessoas, a gente usa palavras bonitas para descrever coisas feias. Mas Deus ele não se importa com as palavras. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver a forma que ele fala. Se a pessoa é gorda, se é preta. Ele tipifica as pessoas pelo tamanho do membro, que as mulheres gostam de homem com membros igual de cavalos. Nossa, mas você está falando isso? Está na Bíblia, criança. Vai ler um pouquinho a Bíblia. Ao invés de você se chocar com o que as pessoas fazem, se choque com o que você faz.
e desconhece, e com os teus próprios sentimentos e com as coisas que você acredita. Então, enquanto para nós pode vir o dilúvio, nós vamos ter uma arca. Enquanto para nós a tempestade vem, pode ter chovido dentro da nossa própria casa, nós estamos ali firme, orando e agradecendo ao Senhor. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus não dão em nada. E a pergunta é: aonde está a sua esperança? E é fácil responder. O que você sente quando você pensa nas coisas? Então eu me sinto bem em planejar coisas. Então eu oro para Deus e peço. E se na minha vida agora acontecem sinais que confirmam que isso é a verdade, nossa, é Deus que está falando comigo. Mas a gente vai entender aonde? E depois? O que eu tenho sempre perguntado? E depois? A diferença é que eu sinto a esperança e eu tenho fé. E a fé é o quê? É a certeza das coisas que vão acontecer. Elas estão acontecendo agora? Não. Mas eu posso visualizar, eu posso sentir e eu posso sentir a alegria disso tudo. E os maus? Os maus não. Os maus, eles vivem de planejar. Ah, eu vou acabar isso, vai acontecer isso, eu vou fazer isso e vai ter isso, porque eles não têm esses sentimentos. Mas eles creem que em cada realização esse sentimento vai mudar. E esse sentimento não passa. Porque é como se você quisesse que a escuridão ela se tornasse menor, não porque existe luz, mas porque você andou demais. Cara, se você ficar a noite inteira andando, enquanto não tiver sol, você não vai enxergar nada. Se não tiver uma estrela no céu, se não tiver luz, não tiver nada. Não importa o quanto você andou. Ah, se eu andar para a direita, se eu subir para a esquerda, não vai ter luz. Então olha como nós cremos em coisas que não fazem o menor sentido. Mas como nós não temos sabedoria, a verdade não está em nós e nós acreditamos em mentiras, nós não conseguimos refutar essas coisas. E nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer o que vem de Deus e o que não vem. E Deus, Ele nos ensina. Então nós sabemos que os nossos planos, o próprio esperar em Deus já é a alegria. Enquanto os maus não, eles precisam criar planos e ter metas, mas elas não vão dar em nada. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem os maus. Aqui dá a impressão do quê? Que Deus ele me protege e ele vai na pessoa mal e faz mal para a pessoa. Não. Se Deus ele me protege e nós vivemos uma batalha espiritual, quer dizer que Deus ele luta por mim. Se Deus não estiver me protegendo e nós estamos numa batalha espiritual, o outro lado vai ficar me atacando o tempo inteiro e eu não vou poder fazer nada. Então por que vem a desgraça sobre a minha vida? Porque a graça de Deus não está sobre ela. Por que eu me sinto protegido por Deus? Por que eu não preciso ter medo dos meus pensamentos? Por que eu não preciso ter medo do meu futuro? Por que eu não preciso saber o que vai acontecer? Por que eu não preciso ter medo da morte, nem de qualquer coisa que aconteça, nem de nada, nem de uma notícia? Porque Deus ele me protege. E aonde eu estiver, Deus vai estar lá comigo. Diferente dos maus. Que nós falamos que aonde os maus estão, causa desgraça e destruição. E aí você vai se juntar para relacionar com alguém. Você imagina você colocar um mal dentro da tua casa? E tá difícil de encontrar o mal? Você acha que é mais fácil encontrar uma mulher virtuosa ou uma mulher tola? É mais fácil achar um homem virtuoso ou um homem tolo? É mais fácil você encontrar uma pessoa que fala de Jesus ou que faz fofoca da vida dos outros, que fala do mundo, que culpa a família, que fala mentiras, que engana? O que você acha que é mais fácil? Só que nós não estamos procurando uma alma, né? um espírito, nós não estamos procurando, nós estamos procurando um corpo. Porque a gente acredita que se você morar na escuridão, numa casa grande, não vai existir escuridão, vai continuar existindo. Na escuridão nem a beleza existe. Enquanto você acha que você está escolhendo as pessoas pelo corpo e por tudo aquilo, nada das nossas escolhas humanas elas podem trazer a luz para as nossas relações. Os homens de direito sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. De novo, Jesus ele fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então eu consigo reconhecer as pessoas pelas palavras. Uma pessoa que ela é agradável a Deus, ela vai ter palavras agradáveis.
Uma pessoa que é direita a Deus, ela não vai ficar xingando. E eu fico impressionado como um mero celular que não abre o aplicativo é motivo para uma pessoa sair xingando todo mundo. Uma mera coisa porque a pessoa vive num planeta Marte, ela não está no presente, ela está pensando no passado ou no futuro. Ela não serve, porque ela não vive o presente. Derruba alguma coisa, já xinga. Uma pessoa que não atende o telefone, uma pessoa que não atende às suas expectativas, se ela não faz o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, pronto, é a pior pessoa e você fica pensando naquela pessoa. E nós somos assim. Queremos dominar a vida das outras pessoas porque nós não vivemos a nossa própria vida. Porque se nós estivéssemos servindo a Deus, você não teria tempo para ficar pensando na vida dos outros. Então olha pelas palavras, costuma xingar, costuma falar, como que ele se comunica com as outras pessoas, como que trata a mãe, como que trata o pai, como que o pai trata o filho, quais são as palavras que ele tem, como que ele trata as outras pessoas, como que ele trata o que é injusto, o que é mal, onde a maldade é nitidamente. Eu trato o mal com justiça, eu trato as pessoas com igualdade, ou não, eu tenho dó dos mais fracos e puno os mais fortes. Nós temos que entender aonde está a justiça. Você acha que Deus seria como? Justo? Parcial ou imparcial? Se a gente continua lá em 1 João 4, versículo 16 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim: Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor, não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Então, João, o apóstolo do Senhor, o mais amado, segundo ele mesmo, eu acho a coisa mais engraçada do mundo quando eu leio, mas tudo bem. Olha aqui novamente, lá no Provérbios, quando o mal tem medo. João, ele vai usar esse mesmo sentimento, mas ele traz mais um sentimento à mesa, que é qual? O amor. E o amor é aquilo que move o mundo, né? O amor é o dia dos namorados. O amor é segurar o filho nos braços. O amor é o abraço, é o beijo. O amor é o coito, é o casamento. O amor, esse é o amor do mundo. Esse é o amor da escuridão. Segundo a luz, quem é a luz? A palavra. O que é o amor? Deus é o amor. Ah, mas eu vi que tem o amor ágape e o amor... Para mim, Deus é o amor, só existe um amor. Luz, para mim, só tem uma. Luz é luz. Ah, mas luz é luz. Eu vivo sobre o princípio das coisas. Se eu tenho o amor de Deus, todos os outros tipos de amores são possíveis. Se eu não tenho, os outros amores se baseiam apenas no diabo e nos seus próprios interesses. Porque se o amor fosse verdadeiro, aquele que é jurado sobre um altar, no dia da separação, não tinha dois inimigos formados, mas tinham dois amigos. E não é isso que a gente enxerga. Então a gente usa o altar de Deus como palanque para mostrar aquilo que nós não somos. E depois? Depois vem aquilo que nós somos. É no depois. É quando nós não temos o que queremos, é quando nós somos contrariados, é quando os sonhos não dão em nada que você vai procurar um culpado. É como a gente é como o filho pródigo que chega no pai e fala, me dá minha parte na herança, e sai pro mundo louco, gasta tudo, destrói tudo, perde tudo e lembra lá de trás que o pai tratava melhor os empregados que ele tinha do que a vida que ele estava comendo agora, comendo lavagem e passando dificuldade. E aí ele calça a cara e vai lá atrás pedir desculpa. Só que a nossa vida ela não é assim. Nós não vamos lá atrás pedir desculpa para as pessoas, mas nós vamos lá pedir desculpa para Deus. E é isso, é o arrependimento. Enquanto a gente fica tentando desfazer a escuridão vai continuar sendo escuridão. Eu tenho que trazer luz para a minha vida. E a luz é eu viver aquilo que Deus coloca no meu coração e não o que eu quero. Então Deus é o amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus. Então existe amor sem Deus?
Eu não escuto a pessoa falando de Jesus, ela não lê a Bíblia, ela não se alimenta da palavra, porque Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a pessoa não se alimenta da palavra. Ele é o único ser humano que não precisa se alimentar. Todos nós temos que comer todos os dias, um mais, outros menos, um muito mais. E aí? Tem jeito de viver sem Deus essa vida? Tem. Onde você vai parar? No inferno. Como que você vai se sentir? Mal. O tempo inteiro. E aí você vai crer nos teus planos e nas tuas loucuras. Você vai militar pela tua sexualidade, porque você acha que você não gosta de uma coisa, que você gosta de outra, e vai ficar tentando procurar o amor. Você vai revirar cada pessoa dentro tentando encontrar o amor, que nem uma pessoa que procura dentro de um lixo, uma latinha ou alguma coisa que ele consiga reciclar. Algum resto de alguma coisa que alguém jogou fora. Esse é o amor das pessoas. Mas o amor de Deus, daquele que está unido com Ele, muda tudo a pessoa. Você sabe por quê? Porque as expectativas dos meus sentimentos não estão no outro. Os meus sentimentos, eles estão em Deus. Os meus sentimentos, eles não estão nos acontecimentos. Os meus sentimentos, eles estão em Deus. Então eu sei que se eu sirvo a Deus, eu me sinto bem. Se eu não estou servindo a Deus, eu estou me sentindo mal. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Então, se eu sei que Deus me ama e eu morri cheio do amor de Deus, nós vamos ficar aguardando o juízo final. Eu vou ter medo desse dia? Eu vou ter medo da condenação? Eu não vou ter medo, eu tenho coragem. Olha a diferença. Antes eu tinha um sentimento que não tinha certeza se eu seria condenado. Agora eu tenho um sentimento que ele dá a certeza que eu vou ser salvo. Medo e coragem. Só que tem pessoas que dão a impressão de ser corajosas, mas elas não tiveram outras opções. A questão sobre a coragem é: eu faço o que precisa ser feito do jeito que precisa ser feito, porque eu sei que não vai ter punição sobre essas coisas. Ainda que eu fique com o prejuízo nessa vida, aparentemente eu estou com o prejuízo. Por que Jesus fala, se alguém lhe afrontar a face direita, oferece a esquerda? Porque dá a impressão que se uma pessoa está me batendo, eu estou ficando com prejuízo. Olha, se alguém pedir a tua túnica, oferece também a tua capa. Então, a impressão que dá é que eu estou ficando com prejuízo. Se alguém pedir para dar 1000 passos, dê 2000 passos. E ainda assim parece que eu estou ficando com prejuízo. Mas eu estou gerando para a minha vida, para as coisas que Deus coloca dentro do meu coração, algo muito maior, que é o sentimento de paz. Porque o que adianta eu ir lá e, se eu não der outra face, ir lá e bater na pessoa, eu ir lá e xingar a pessoa, eu negar aquilo que Deus fala que é para mim dar, o que adianta? Eu vou ficar com a maldição na minha vida. Então, isso gera para nós o quê? Um amor que ele é totalmente verdadeiro. Não é aquele amor que precisa dizer eu te amo, mas é um amor que é visto no comportamento diário. Não porque nós merecemos, porque a misericórdia de Deus não é merecimento, graça não é merecimento, graça é satisfação. Então os nossos planos, eles já começam satisfeitos porque nós sentimos alegria. Porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. Então nós sabemos que nesse mundo nós seremos perseguidos, nós seremos maltratados, nós seremos humilhados, nós não seremos compreendidos, nós seremos julgados. Está tudo bem. Porque enquanto eles fazem isso, nós estamos juntos do amor. Enquanto eu passo por toda a humilhação, nós estamos juntos do amor. Nós não temos a dependência do outro para o amor, porque o amor já está em nós. E aqui vem o sentimento do medo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Quem é o amor que é totalmente verdadeiro? É o amor de Deus, é o amor de Cristo. Se Cristo está dentro do meu coração, eu vou ter medo do quê? A palavra fala, o que me pode fazer simples mortais? Jesus ele fala que nós deveríamos ter medo das coisas que podem nos levar para o lago de fogo. Ter medo, sentimento de diabo. Se eu sou totalmente perfeito no amor, se eu estou totalmente com amor verdadeiro dentro de mim, eu não vou sentir medo. E ele diz a razão por que nós não temos medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro.
Porque o medo mostra que existe castigo. Então, se eu sinto medo é porque eu acho que algo pode me punir, que algo pode me machucar, que algo pode modificar a minha vida. Se eu sinto medo, eu não tenho certeza. Se eu sinto medo, eu diminuo o poder de Deus para caber dentro de alguma coisa que eu acho. Então, olha como os nossos sentimentos o tempo inteiro. Se você ouve uma partilha de uma pessoa que chega, olha, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. O que ela está dizendo? Eu não tenho Cristo, eu não tenho Cristo, eu não tenho Cristo, eu não tenho o amor verdadeiro, eu não tenho o amor verdadeiro, eu não tenho, e tudo aquilo que eu não tenho eu busco. Então uma pessoa que sente medo, ela pode comprar uma arma porque ela acha que a arma pode promover segurança. E aí essa arma fica na cabeça dela, gatilhando. Mas eu tenho medo que o meu filho pegue e atire um no outro, que o meu filho venha e faça, que alguém entre e roube e pegue a minha arma e a minha arma faça isso. E eu não estou dizendo para você não se arme, não faça, não é isso. Mas eu estou dizendo que quando nós temos as coisas sem Deus e nós damos a oportunidade para o diabo, ele vai pôr esse tipo de pensamento. Eu não estou aqui para tratar pessoas com flores, porque se a gente olha a história de Davi, ele não tratou Golias com flores, ele deu uma pedrada bem no meio da testa dele. Então o mal é assim que Deus trata, é na espada. Claro que isso, quando Deus coloca, eu não tenho que sair perseguindo pessoas, mas nós temos que ficar muito bem claro que existe uma narrativa no mundo, onde o diabo ele tenta escravizar as pessoas pelo pensamento. Amém? No amor verdadeiro não há espaço para o medo, apenas confiança e coragem. E como que você pode tirar isso? É através da palavra de Deus, é através da presença do Espírito Santo, porque tudo que nós sentimos é espiritual. Obrigado, meu Deus, pela sua palavra, por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo aquilo que o Senhor faz e que nós não merecemos. Perdoa, Pai, por todo o mal que nós fizemos, por toda a dúvida, por toda a decepção, por todas as vezes que nós desconfiamos de você. Perdoa pelas minhas palavras, pelas minhas ofensas. Perdoa, Senhor, tende misericórdia de nós. Que o Senhor ele possa te dar sabedoria, porque a sabedoria é o que faz a luz acender no meio da escuridão. E o arrependimento é a forma que o amor pode entrar dentro do nosso coração, porque eu deixo de acreditar nas coisas erradas e começo a acreditar e a viver a verdade do amor verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.